para nós trabalharmos aqui com a geração do SPED fiscal no C#, nós estamos utilizando um componente que é o ACBR, tá? No caso do C#, nós usamos o ACBR Framework, né? Esse ACBR Framework, ele cria uma camada de interoperabilidade entre o ACBR e ele pode ser utilizado aí por outras linguagens, tá? Então nós temos aqui uma implementação para o Java, temos uma implementação aí para ActiveX, aí temos a ACBR Framework.NET, específica para trabalhar com o C#, tá? Aí você observa que tem várias pastas aqui com os testes, né? São os projetos de teste, tem o do TFD, tem o do validador, do SPED fiscal, do Sintegra, do PAF, SCF, EAD, balança e por aí vai. Tem um instalador, né? E dentro do ACBR.NET aqui, eu tenho o código fonte do componente em si aqui para o C#, tá? Onde você pode compilar e gerar, né, a DLL para ser utilizada. Ok? Essa DLL aqui nós estamos utilizando, aqui no meu caso estou utilizando um sistema 64 bits, então eu tenho que utilizar uma DLL também com essa arquitetura, tá? Bom, no caso do SPED fiscal, eu tenho aqui um SPED fiscal teste. Você pode abrir esse projeto dentro do Visual Studio. Eu tenho aqui, olha, um formulário SPED fiscal. Esse formulário SPED fiscal, vou analisar aqui apenas o código dele. Ele contém aqui a geração, né, de um arquivo SPED fiscal, tá? Os testes realizados aqui para a geração de um arquivo SPED fiscal. Observe que ele começa aqui com uma região campus, né? Ele declara aqui algumas constantes, tá? IPI, várias constantes de IPI, né? Daí tem algumas constantes aqui relacionadas ao PIS, ao COFINS, né? E aí ele finaliza essa região que ele chama de campus aí. Tem o construtor e aqui vem os métodos, né? Método, ao clicar no botão TXT, você vai ver lá no formulário que existe o botão TXT. Daí o que é que ele faz? Ele joga uma data inicial, uma data final, né? E depois ele salva um arquivo TXT aí, tá? O botão de erro, ele vai armazenar a data inicial e a data final, vai limpar o registro de erros, vai salvar o arquivo e vai habilitar aqui alguns botões. Bom, está no evento do botão erro, né? BTN erro clique, mas você deve observar lá na janelinha se tem a ver com erro mesmo, é apenas o nome do evento, né? Do método aqui que está incorreto. Tem um botão que vai gerar todos os blocos ao mesmo tempo, né? Que é esse botão completo clique. Ele cria o bloco 0, o C, o D, o E, o G, o H e o 1. Né? Daí ele vai ter um botão para cada bloco, né? Clicou no botão 0, gera o bloco 0. Clicou no botão 9, cria o bloco 9. No botão 1, cria o bloco 1 e assim sucessivamente, tá? Daí nós temos os métodos de criação dos blocos, né? Cria bloco 0. Ele criou aqui alguns estados, né? Criou aqui algumas variáveis inteiras, tá? Daí ele começa alimentando o componente com as informações para gerar todos os registros do bloco 0. Legal? Joga a data inicial e a data final. Cria um bloco 0 aqui, ó. Bloco 0 é igual a SPED fiscal 1.bloco0. Daí vem os dados da empresa, né? Ele cria um registro 000, ó, que depois vai ser adicionado ao bloco 0. Legal? Então veja, ele cria o registro 000 aqui, que vai ser do tipo bloco 0.registro 000. Ele aponta para esse cara aqui, né? Daí em registro 000 ele passa o código da versão, o código da finalidade, o nome, CNPJ, são os dados da empresa. Legal? Observe aqui como ele apontou esse registro direto para o bloco 0 que foi criado aqui, ó, para o registro 000 dele, tá bom? Mesma coisa ele faz com o registro 001. Ele cria um registro 001 e aponta para o bloco 0, registro 001, né? Que são os dados complementares da empresa, tá?
E aí ele vai fazendo com cada um dos registros, dos blocos, né? Se houver uma relação de um para muitos, ele cria um laço, legal? E vai jogando todas essas informações aí. Quando ele termina de fazer isso daí, ele salva o arquivo, e o arquivo é aquele que nós observamos, né? Aquele arquivo que nós geramos ali dentro do balcão.paf é que vai gerar um arquivo diferente, evidentemente, porque ele está jogando dados estáticos aí, legal? Mas é bom que você utilize esse exemplo aqui para ver exatamente como é que o arquivo fica com todos os blocos que ele está utilizando, né? Que ele está jogando dados estáticos aqui em todos os blocos, ele vai gerar um arquivo realmente mais completo, tá? No nosso caso, se não houver dados no banco de dados, aquela informação não vai ser gerada no arquivo, tá? Você viu lá no tour que eu coloquei ali um período de 15 dias, então vieram apenas poucas informações, né? Foram gerados poucos blocos, porque não tem dados no banco. Por isso que é importante primeiro iniciar aqui por esse pequeno exemplo, tá bom? Para você ter uma visão maior, né, uma visão geral de como está estruturado o arquivo do SPED fiscal, né? E para você compreender como é que é desenvolvido aqui o componente, você pode vir aqui, ó, em acbrframework.net, SPED, daí você vai ter aqui as classes, né? Aí vai ter a classe de apuração do IPI, tá? Hoje eu tenho aqui um enum, atividade, também vou ter um enum atividade, código da finalidade, vou ter um enum para isso. Esses enums aqui eles vão facilitando, né, quando a gente começa a desenvolver a aplicação, né, no lugar de eu informar 0, 1, eu informo um tipo desse aqui, tá? E depois eu faço só um cast aí, né, se essa informação for gravada assim no banco, eu faço um cast desse tipo aqui, passando um 0, e aí fica mais legível a leitura do código, tá bom? Eventos. Tenho aqui um evento para controlar os erros, tá? E em registros, eu vou ter aqui todos os registros, né, separado por blocos, tá? No bloco 0, eu vou ter o bloco 0 em si, aí eu tenho aqui o registro 000, né? Veja aí, ó. São os campos que eu tenho disponíveis para o registro 000, que são os dados da empresa, né? Daí eu tenho bloco 1, todos os registros do bloco 1, né? Legal? Bloco C, aí eu vou ter aí todos os registros do bloco C. Tranquilo? É interessante analisar essa estrutura também para compreender como é que o componente ele está estruturado, né? E aqui na pasta principal eu tenho uma CBR SPED fiscal. Se eu abrir aqui, vocês vão ver que eu tenho aqui uma região campus. Olha. Veja que ele herda de ACBR Component e utiliza a interface Disposable, né? Então eu tenho aqui um manipulador de eventos aqui em Fields, tá? Eu tenho aqui novamente um manipulador de eventos, no caso agora dos erros. Aí tenho o construtor, onde o onErro ele vai apontar para esses carinhas aqui, né? Para o ACBR Event Handler. About, ele vai pegar os dados do sobre do componente. Geral, ele vai pegar aqui o get e o set do arquivo, tá? No caso aqui a propriedade arquivo, a máscara, o caminho, delimitador, é como se fossem as propriedades, são as propriedades do componente, isso daqui, tá? As linhas do buffer, se é para passar um trim na string, data inicial, data final, e aqui vem os blocos, né? Bloco 0, 1, 9, C, D, E, G e H. E aqui eu tenho os métodos do componente, que é salvar o arquivo, criar os blocos, enviar os blocos, aí enviar o bloco 0, enviar o registro 0, o registro 1 e por aí vai, né? Enviar todos os registros pertencentes aos blocos, tá? Tem muita coisa aqui, né, para que esse componente funcione como deve ser, de acordo com o que foi implementado no CBR original lá em Delphi, né? E aqui vem a camada de interoperabilidade. Olha.
está implementado aqui, tá? Aqui, ó, dentro da camada de interoperabilidade, nós observamos como é que ele utiliza a DLL, né? Se for uma arquitetura de 32 bits, ele vai usar a CBR Framework 32DLL, né? Se for uma camada de 64 bits, utiliza a CBR Framework 64DLL, tá? E aqui ele está fazendo a ponte, né, entre a DLL e o componente que nós estamos utilizando aqui. Tranquilo? Feito em C#, né? Então basta nós colocarmos essa DLL nas nossas referências, né? No caso, ela foi colocada no servidor, né? Aqui no servidor, nas minhas referências, eu tenho o ACBR Framework.net, ok? E a forma de desenvolvimento é a partir daí em C#, tá? Eu não preciso me preocupar em fazer referência a uma DLL dentro do código em si aqui do C#, tá? Eu programo como se o componente fosse escrito em C#, tá certo? Aqui, por exemplo, em SPED Fiscal DAO, você vai ver que eu utilizo o ACBR Framework SPED aqui, que é aquela referência, né? Daí eu instancio, né? Eu declaro aqui o componente, que eu vou instanciar ele aqui depois no construtor, e eu começo a utilizar o componente em C# mesmo, com o código todo em C#, tá? Então é bem legal essa maneira de trabalhar, não tem dificuldades em relação a isso. E sempre que existam alterações lá no ACBR original, né, é necessário então fazer a atualização aqui do componente. Legal? Por isso que é interessante ficar ligado lá no site do ACBR Framework, né, no fórum, existe um fórum lá de discussão e existem alguns colegas que mantêm o projeto. É interessante você ficar antenado disso aí e, se possível, ajudar também, né? Quanto mais pessoas ajudando a essa comunidade, mais opções nós teremos aqui no ACBR Framework.net, tá? Mais atualizado ele ficará de acordo com o ACBR original, né? O ACBR original feito lá para Lazarus e para Delphi. Tranquilo? Esse então é o componente que nós estamos utilizando aqui para a geração do arquivo SPED fiscal.